nós precisamos viver muitas mortes na nossa vida, naquilo que seria o curso normal da vida, não necessariamente problemas ou dificuldades. A criança, ela precisa viver uma morte para entrar na adolescência. O adolescente precisa morrer para nascer um adulto. Dependendo da forma como nós vivemos essa experiência de morte, ele pode fazer parte de uma maneira integrada, porque se tornar adulto não quer dizer se tornar uma pessoa séria. E quando a gente ri feito criança, né, é muito bom. Os adultos esquecem que existe também uma criança lá dentro. Mas enquanto essa estrutura egóica, essa organização da vida, sim, precisa viver uma morte, e estes elementos, eles são integrados às novas etapas da nossa personalidade, né? A velhice é uma morte do sujeito forte, do sujeito viril, depois começam a surgir as questões de impotência, a diminuição do desejo sexual, a perda da força, a aposentadoria, um monte de elementos que são convites para lidarmos com a morte. Porque o sujeito que não aprende a lidar com as suas mortes no cotidiano, ele não vai conseguir lidar com as grandes mortes que estão na beira do precipício do suicídio. O que está presente ali é uma morte que não consegue ser percebida, né, identificada e vivida de maneira consciente, de maneira clara pelo sujeito. Para cada experiência concreta, nós podemos viver diferentes mortes que têm a ver sempre com as nossas idealizações, com aquilo que nós alimentamos. E a morte que eu estou descrevendo é o conseguir se descolar desta experiência. Eu sou obrigado a descolar daquela experiência, né? Daquela persona que eu criei, daquela imagem que eu construí a meu respeito. Para a maioria dos casos de ideação suicida, a abordagem não é do é tudo lindo, é maravilhoso, vamos cultivar a vida, vamos valorizar as coisas boas. A valorização das coisas boas, ela vem depois da morte que precisa ser vivida. Esse é um trabalho cirúrgico que muitas vezes a gente precisa realizar no consultório, de viver a morte com o sujeito. Por isso, o falar, ele é importante, amigos que consigam ouvir sem ficar se intrometendo, porque ao invés de querer tirar o sujeito da morte, nós precisamos estar com ele na morte que precisa ser vivida. A nossa abordagem superficial, quando nós não temos conhecimento da psicologia profunda, da dimensão do inconsciente, a nossa abordagem de prevenção do suicídio acaba sendo muito superficial, acaba sendo muito rasa. Esse discurso pronto de amor, de fé, de valorização da vida, ele não necessariamente ajuda as pessoas. Porque quando eu estou preso a essa morte, a minha lente ela fica acinzentada. São questões que impedem a gente de sentir o prazer que nós sentimos. Então não adianta você vir falar das coisas boas, das coisas bonitas, daquilo que precisa ser valorizado, porque a capacidade de valorizar, a capacidade de enxergar o colorido, ela não está ali disponível, ela não está ali presente. Precisa viver esta morte. E quando nós vivemos esta morte, ela então promove uma transformação no nosso psiquismo. Se não vivemos esta morte, nós ficamos ali presos num luto
de nós mesmos, de coisas que nós não conseguimos matar, para que elementos novos possam surgir. Então, há pessoas que não vão para a ideação suicida, mas elas vão viver este constante amargor da vida. Elas não finalizam um processo, elas não vivem uma morte, mas também não chegam em lugar nenhum. Então, elas não idealizaram o suicídio, mas estão numa vida ruim, numa vida cinza, numa vida pesada, porque não entraram no processo e não viveram essa morte que precisava viver. A morte, ela já está lá. Você não precisa fazer nada para matar. A vida já faz essa experiência. O que acontece que gera o problema é eu não querer aceitar a morte. Eu não querer me render a esta morte. Eu não querer viver esta morte. Isso é o processo de adoecimento. Aí começa o estado, né, de unilateralidade, de recusa ao fluxo natural da vida. Então, nós poderíamos aqui tentar fazer uma generalização de que toda pessoa que pensa em suicídio, ou a maioria das pessoas que pensam em suicídio, são pessoas que estão com dificuldade de aceitar o fluxo natural da vida, que estão querendo manter vivo algo que precisa morrer, que estão querendo alimentar algo que precisa ir embora, que estão querendo ser uma coisa que já não cabe mais na vida. Se estas mortes, elas estão vindo, né, e a vida não acaba, então coisas novas vão nascer. Não dá para dizer que são melhores, porque o melhor ele é muito relativo com as questões do ego, com aquilo que a gente valoriza. Mas muito provavelmente, quando a gente vive estas mortes, a gente vai ter uma vida mais profunda, a gente vai ter uma vida mais consciente, a gente vai ter uma vida mais intensa, a gente vai ter uma vida mais madura, mais sábia. E isso é muito bonito. Porque, embora a gente não possa ter controle das condições externas, internamente você está num processo de amadurecimento. Vocês veem que coisa linda, quantas mortes nós precisamos viver, que são os pequenos exercícios da vida que vão nos ajudando a desenvolver a maturidade, a sabedoria, entender que a vida é movimento, que as coisas se transformam, que agora a gente passa por mortes para viver nascimentos. Chega um momento em que a gente começa a não se desesperar mais. Primeiro porque a gente descobre que essa não é a única morte na nossa vida, já passamos por outras e vamos passar por novas mortes. A gente descobre que a alma é imortal, ou seja, você vai suportar. Não tem nada que vá te matar, que vai efetivamente te destruir. Você entende que cada morte tem um tempo, que cada morte tem um sentido. E olha o que eu vou te dizer, que cada morte tem uma beleza. É difícil de aceitar isso quando a gente está ainda se debatendo, né? Quando a coisa está gritando dentro de nós. Mas tenta lembrar disso que eu estou te falando, e talvez isso seja um dos maiores preventivos do suicídio. Você descobrir que cada morte tem a sua beleza. Porque a vida não é burra. A vida é um movimento perfeito e equilibrado.
E quando o homem age contrário a esta força que mantém o mundo funcionando, então surgem os problemas, como um convite para entrar neste movimento perfeito, harmônico. Então, toda morte que nós estamos vivendo, ela pode ser vista como um passo no nosso caminho para uma harmonia, um passo para uma transformação, para um crescimento. Toda experiência de morte, ela pode ser muito bela, se você a vive de maneira digna. E o que é viver a morte de maneira digna? É se curvar. Não é a aceitação das coisas que a gente pode mudar, porque aceitar as coisas que a gente pode mudar seria comodismo, burrice, sei lá o quê. A gente dobra o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso ego, como se precisássemos falar para nós mesmos: cala a boca, fica quieto, aceita agora esta verdade, aceita essa realidade. Isso é viver a morte de uma maneira digna. E quando nós desenvolvermos esta força moral para calar o ego exacerbado, esse egocentrismo que quer estar no centro, esse sujeito enlouquecido que acha que pode determinar as coisas, os resultados, o tempo, os acontecimentos da vida, quando começamos a viver estas mortes, elementos novos, mais sábios, maduros, harmônicos, vão aparecendo na nossa vida. E aí é quando nós conseguimos ser gratos pelos problemas, pelas dores, as mortes. Elas não são uma tragédia. O ego, que quer se manter rígido, presente e centralizado, é que interpreta as mortes como uma tragédia. Elas não são. As mortes, elas fazem parte de um movimento natural da vida, de fim de uma etapa e de começo de uma nova etapa. Então, eu te convido a viver intensa e verdadeiramente todas as mortes que você precisa viver.